Olá, muito bom dia. Estamos aqui na Rádio MaxCast com mais um episódio do Pode Dani? Hoje estamos recebendo aqui nossa advogada tributarista, doutora Áurea Cristina, que veio de Curitiba dar um alô pra gente. Tudo bem, Áurea? Bem, obrigada, Dani. E você? Tô ótima, querida. Estamos recebendo também aqui Michele Torres, da empresa Unaderm, administradora financeira da Clínica de Dermatologia. Não só financeira, geral, né? Administradora geral. AG, administradora geral. Geral. Tudo bem, Michele? Tudo bem, tudo indo. E a gente está aqui para falar um pouco dessa confusão do aumento das enfermeiras. Doutora Áurea, é para a gente dar aumento, não é para a gente dar aumento? É para a gente fazer o quê nesse momento? Os empresários estão preocupados, porque está quase no final do mês, nós precisamos fechar a folha de pagamento e não sabemos o que resolver. A lei já está em vigor, né? O piso já está valendo, já tem que ser respeitado. Há algumas medidas no STJ correndo, tentando interromper ou prorrogar a vigência dessa lei para janeiro. Mas, enquanto isso não acontece, devido ao piso já tem que ser recolhido. Infelizmente, embora a categoria mereça bons salários e salários justos, esse salário trouxe insustentabilidade para a área de saúde. É impossível que a área de saúde dê conta de um piso tão alto, considerando a dobra que esse piso causa quando o contrato é de CLT. Um piso de 4.750, com todos os encargos, chega a aproximadamente R$10.000. Com certeza. É impossível para as empresas suportarem esse aumento tão grande da carga. Uma dúvida, né, que é muito grande, né, se eles derem um aumento e na virada do mês de agosto para setembro for decretada uma inconstitucionalidade e eles deram um aumento, eles não vão poder retroagir. Daí tem que buscar na justiça o ressarcimento, a devolução. Né, e pedir que o profissional contar com o bom senso do profissional para devolver o que recebeu a maior, que é bem complicado. Muitos dos nossos clientes estão preferindo aguardar, né, até mais a próxima semana, para ter certeza se não vai haver nenhuma volta, né, dessa lei, né? Vão cancelar. A senhora acha o quê? Eu acho arriscado aguardar. Acho arriscado, porque se houver alguma denúncia por parte dos próprios enfermeiros, a empresa pode ser autuada, porque a lei está em vigor. A lei está vigendo. E ainda que uma nova norma ou uma nova direção vinda do STF declare inconstitucionalidade, ela terá efeitos a partir da sua prolação, a prolação da decisão. Então, o período entre a vigência da lei, o início da vigência, e a decisão, esse período, o salário é devido. Então, por exemplo, se a lei ela saiu dia 5 de agosto. E vamos dizer que no dia 30 caia. Então, entre o dia 5 e o dia 30, a gente vai ter que pagar o salário com aumento? Sim, exatamente. E a partir de setembro volta o outro salário? Daí depende do que decidirem, né? Essa parte eu não sabia também. Nem eu, fiquei sabendo agora. Se vai voltar ou não vai voltar, né? Supondo que eles julguem inconstitucional, mas não é inconstitucional. Por que eles alegam, então, que é inconstitucional? De onde vem essa ideia? E, na verdade, não é o aumento que é inconstitucional, mas a vigência. Eles estão questionando que um aumento desse porte teria que ser feito no primeiro dia do ano seguinte. Não dá poderia, um tempo, né, para... tinha o prazo que se chama vacância da lei, né? Então, é isso que está sendo discutido. Quando começa o piso, não é se começa. Então, de fato, o aumento... já está consolidado. Deixa eu tirar uma dúvida, então. Claro. Nesse momento que está validado a lei, esses dias que já está validado, eu vou ter que pagar o salário. Não tem jeito. Se for revogado ou não, eu vou ter que pagar esse salário. Não tem. Essa orientação para simplesmente boicotar a lei é bastante arriscada. Porque uma fiscalização pode entrar com uma autuação na empresa, né? Pode vir a autuar a empresa e ela ainda ter que se onerar com multas e com mais encargos ainda. Entendi. Então, é porque que a gente realmente não sabe das coisas, né? A gente precisa mesmo de orientação, né? O que a gente tem lido orientações jurídicas de advogados que estão entrando com ações, né? Por exemplo, para grandes empresas da área de saúde, para convênio médico, hospitais, é que se aguarde
Porque se a qualquer momento pode sair uma nova decisão que nada disso vai entrar em vigor esse ano. Exatamente. É o prazo de vigência que está sendo questionado, não a validade do aumento, né? Então, mas aí é que vem a dúvida, né, Michele? Se a gente não deveria esperar mais um pouco, porque de repente vai sair um ato, né, normativo que diga que a vigência é a partir de 1 de janeiro de 2023. E aí já deu... Já começou, né, na verdade, né? Oi? Já começou a vigência, já está vigente. Não, pela lei atual já está vigente, mas a questão é, se entrar algum ato normativo aí legal que diga o seguinte, olha, vamos fazer aqui uma retificação na lei. Não será agora a partir de 5 de agosto, será a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, a gente ganhou aí um prazo de 4, 5 meses, né? Então, quem deu o aumento não vai poder voltar atrás, vai ter que compensar com o aumento a partir de agora. Essa eu acho que é a questão. Mas aí a gente arrisca? Exato. É uma decisão mais estratégica do que jurídica, né? A empresa tem que calcular os riscos que deseja correr. Se corre um risco de ser autuado por não pagar, ou se corre o risco de pagar e não ter como receber de volta o dinheiro. Esse risco de não pagar, ele só acontece depois do 5º dia útil, porque até o momento, por enquanto... Não foi pago ainda. Não foi paga a folha. A gente não encerrou o mês. A gente vai ter que ter uma decisão até o dia 5. O que é muito, muito difícil. Eu acredito que se sair essa decisão, ela sai entre o setembro e outubro. A pauta dos tribunais é muito longa. Por exemplo, a Michele deu o aumento lá para a clínica, para as funcionárias dela, né? Deu o aumento, pagou a folha. No meados de outubro, vem uma decisão que diga o seguinte, olha, vamos prorrogar a vigência. Ela vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Ela poderá se compensar desse valor que ela pagou a maior para as funcionárias? Poderá. Poderá descontar da enfermeira, do profissional de enfermagem, né? O valor que pagou acima do que estava pagando e compensar os encargos que incidiram sobre essa diferença, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um tempo aí, mais ou menos até o 5º dia útil. Semana que vem. O problema do departamento pessoal, eu vou levantar minha bandeira de departamento pessoal. Você imagina se todos os nossos clientes deixarem para o 5º dia útil a decisão. Fica inviável conseguir fazer todas as folhas, subir para o E-Social e gerar o FGTS. Porque é um sistema só. Você imagina o gargalo, eu estou falando do meu escritório, né? Agora, vamos falar a nível de Brasil. Todo mundo no 5º dia útil enviando todas essas folhas para o E-Social. O sistema não aguenta. Então você vê. A gente coloca a culpa na social para não pagar esse valor todo. Mas aí o governo acaba não aceitando, né? Eu acho que o único problema disso... Gera mais multa ainda. Gera mais multa. Eu acho que o único problema disso é que eles não pensaram... Aumentou o quê? O piso salarial, sei lá, 40%, 20%? Não sei. Mas a dobra, né? A dobra dos encargos que torna a coisa. Eu acho que as pessoas não pensaram que em vez de ajudar a classe, isso é uma coisa... desemprego absurdo. É verdade, eu estava falando agora mesmo isso com uma outra pessoa aqui, e que a categoria merece, né? Vale ressaltar isso, merece muito. O mérito acho que é ótimo, a tentativa é ótima, mas isso, a realidade, isso para as empresas não bate, né? Ao invés de melhorar o nível de emprego, a empregabilidade, a rentabilidade dos profissionais, está causando uma série de demissão. Está fechando vagas, estão procurando outras alternativas de contratação. Ou até de profissionais que possam fazer atividade deles. Eu não sei se eu vou falar besteira agora, mas assim, eu acho que foi o mesmo caso que aconteceu com as empregadas domésticas, né? Sim. Quando quiseram, assim, que era um emprego, assim, mais de informalidade, enfim, tinha carteira, óbvio, não estou dizendo essas coisas, não. E não estou discutindo mérito, comparando mérito, comparando nada, não. Mas do dia que começaram a fazer a coisa muito formal, muito assim, tem que ter hora extra, tem que ter não sei o quê. Gente... Não existe mais empregada doméstica com carteira assinada, porque o empregador não dá conta. Ficou inviável, né? Não dá conta. Bem lembrado. Porque os encargos sobem muito. Essa é a questão. Aí o que acontece? Entendeu? Hoje você só tem diarista, né? Porque o diarista você consegue fazer o jeito brasileiro, consegue dar conta daquilo. Porque se você for pegar uma pessoa física, uma empregada doméstica, fazer todos... Gente, dá metade, de repente, do salário da pessoa que está contratando. É verdade. Então, assim,
não tem cabimento. E a porcentagem foi muita. Não foi um aumento de sei lá, R$200, R$100, 300. Foi um aumento de mais de R$1.000. E prejudicou toda a categoria, né? Porque na mesma proporção para o auxiliar e para o técnico, todo mundo não ajudou ficou em nada. Então, teve como objetivo presentear a classe, porque ela é merecedora, como qualquer classe trabalhista, só que acabou prejudicando. Porque não pensaram, não fizeram um estudo para fazer isso de forma cadenciada, né? Porque é um aumento muito alto. Cerca de 40% de aumento de salário. É muita coisa, O salário mínimo aumentou 10%. Como é que você consegue agora majorar 40% numa folha? E aí o que acontece? As clínicas e os hospitais, se forem obrigados a pagar isso, eles vão precisar repassar isso para alguém pagar. Quem vai pagar a conta no final? Nós, de novo. Sim. Nós, como paciente daquela clínica, do hospital, nós, como. Como é que você fala? O plano de saúde vai aumentar. Não, aumenta tudo. Vai aumentar uma bola de neve. Aí, exatamente. Aí aquilo ali, aumenta tudo de uma vez só. Fica inviável sustentar. Quem vai perder no final? A classe dos enfermeiros. Sim. Técnicos, auxiliares. Não, entendeu? e a própria clínica em termos de qualidade. Porque eu não consigo botar 3 enfermeiras lá e assim, com essa folha de pagamento. Então, de 3, eu vou passar para uma. E como é que uma consegue dar conta de tudo? Não vai dar. É verdade. O caminho é buscar outras alternativas de contratação, né? Contratar como profissional autônomo, como sociedade em conta de participação. Porque na SCP, nesse modelo, não há encargos previdenciários e não há encargos fundiários. Você não recolhe INSS nem fundo de garantia. Então, ele viabiliza bastante, torna mais viável ou menos inviável a aplicação do piso. É isso que você sugere. No meu caso, eu tenho 2 enfermeiras, né? Só que uma que tem bastante tempo comigo e uma outra que entrou tem 2 meses, né? E assim, eu não tenho coragem de pagar, porque assim, eu não posso aumentar, pagar esse salário para uma, a mais velha, eu pagaria tranquilamente, mas eu não posso pagar o mesmo salário que eu não posso pagar para quem entrou agora. Como é que eu faço? Olha, desculpa, mas assim, você vai receber o mesmo salário de uma pessoa que vai entrar agora. Eu, no mínimo, eu teria que aumentar o salário da pessoa que já está lá há mais tempo. Vou desmotivar essa pessoa que está há mais tempo e vou pegar uma pessoa que nem conhece todo o trabalho para pagar o mesmo salário que ela, e a outra eu não posso aumentar. Nossa, a crise que gera não é só financeira, é uma crise organizacional, tudo. Né? Porque não foi pensado. As coisas tudo. Não, assim, eles estão nessa luta, a classe da enfermagem, há muitos anos. Não é de hoje. É há muito tempo. Só que querer agora autorizar isso, corrigir a história, assim, da noite pro dia, a partir de hoje acabou? Aí você não pensa... e no aumento significativo. Sim, e você não pensa no outro lado, que são as empresas. Sim. Vieram de uma pandemia, estão começando a se reestruturar agora. Os pacientes estão voltando agora para as clínicas de dermatologia, porque na pandemia quem fez tratamento dermatológico, Michele? Raríssimas pessoas. Foi mais emergência. Exato, consulta, entende? emergência. Então, assim, as clínicas estão se reestruturando, estão recebendo os pacientes de volta, voltando para os tratamentos. Então, assim, agora que ela se reestruturou, vem esse baque. Então, assim, essa comunidade da área médica, né? Tá todo mundo em choque, não sabe o que fazer. De onde vai tirar esse capital para gerir isso tudo? É verdade, é muito séria a crise. Os profissionais de enfermagem acabaram ficando num limbo de mercado, né? Porque o mercado precisa deles, mas não pode arcar com os custos elevadíssimos que essa mudança trouxe, infelizmente. Pior que é uma profissão tão bonita, né? Tão importante. Nossa, e assim, eu sei, assim, eu acho que é válido, ele é super merecido, mas não dessa forma que gente, a gente tem que ter um merecimento, sim, mas de acordo com o que as empresas podem pagar. No mercado pode pagar. Eu não tem condições que eu... Gente, com certeza, eu achei o mercado surreal. É um grande regulador. Como a Dani falou, tinha que ter sido feito um estudo prévio, né? Sim. Para o mercado aguenta esse aumento. Ia-se chegar à conclusão, certamente, que não aguenta. E o que aconteceria? Daria aumento escalonado. Sim, aí exatamente. A empresa E de forma organizada. ganhando fôlego, né? Lançar a lei e dar
tempo para as empresas se prepararem para isso. Não, foi de supetão. Está aqui, 40% de aumento, acabou. E eu não sei, a Dani pode até falar melhor assim, cada R$1.000 de salário que a gente aumente, eu acho que é 2,5%, mas 40%, dobra, quase dobra, 40% de encargos. Eu estou falando de FGTS e INSS. Qualquer valor, 40%. A sua folha, em cima da sua folha, então, você tem 1.200, qual era o piso salarial? 4.750. Não, quanto o anterior? O anterior era 2. Olha só. Da enfermeira? 2 e pouco? Acho que 2 e pouco, quase 3. Passar para 4.750. Ou seja, aumentou, vamos lá, R$1.000. Mais de R$1.500. Vamos colocar 1.500. A gente está falando de 40% de 1.500. A gente está falando de R$600 de encargos sociais. Minha folha vai aumentar R$3.000. 2.000. Se contar provisão, se contar... Aí isso que eu ia falar agora. Tem as provisões, férias, 13º. Chega a 100%. Entendeu? Então assim, triplicou minha folha de pagamento. Simplesmente triplicou. Então, aí a gente está falando da sua clínica que tem 2 enfermeiras. Pense num hospital. Sim, com 40 funcionários, 50 funcionários. Teve um hospital que já conseguiu, vários, que conseguiu suspender a aplicação da lei. Então, doutora... Daí é um caminho seguro. Se você entrar com uma ação na justiça pedindo a aplicação da vacância, suspendendo, aí você pode seguir assim, né? Uma coisa que eu tenho dúvida, né? Que a gente fala muito... Por exemplo, um hospital X entrou na justiça, ganhou o direito de mudar a vigência. O outro entrou, ganhou. Eles ganharam, nós não. Mas quando as pessoas falam assim, quando isso começa a virar uma coisa, tem um volume muito grande, não vira jurisprudência para todos os outros? Existem 2 formas, 2 caminhos legais de se arguir a inconstitucionalidade de uma lei. Nesse caso, a inconstitucionalidade da vigência dessa lei. Um é pela via coletiva, que é essa arguição de inconstitucionalidade que está todo mundo aguardando decidir, e a outra é por via privada. A via privada, ela só causa efeitos para as partes envolvidas no processo. E o outro caminho gera efeitos coletivos, né? Entendi. Então, quem quiser entrar, o que a gente podia pensar, Dani, é no Marinho fazer uma busca quais os clientes que querem entrar com essa ação e fazer uma ação coletiva. Entendi. E aí entrar com uma ação para todos os clientes do Marinho, pedindo a suspensão da vigência da lei. E aí, um mandado de segurança, né? Mas aí, enquanto isso, a gente paga, né? Mas... Não, na verdade, não. Se vai entrar com mandado de segurança, espera. Não paga, espera. Espera, porque vai entrar com mandado para postergar a vigência. É uma ideia. É uma ideia, realmente. E a pressão está muito grande? Como é que muito. Tá isso? Está caotizado. A área de saúde está caotizada com essa decisão. Está todo mundo desesperado. Esses profissionais são imprescindíveis para vários ramos da medicina, né? Então, ele conseguiu atingir a classe médica como um todo, assim. Está todo mundo tentando tirar o nariz da água, porque afundou e trouxe insustentabilidade para os negócios da saúde. É muito triste esse impacto. Então, você tem uma ideia, Michele, se para a sua clínica, que tem 2 enfermeiras, você está como está, você imagina um hospital. Você imagina se esses profissionais falam assim, eu vou embora, não vou mais ficar porque eu não quero esse salário. Você imagina o caos que vai ser. É isso que eu estou falando. O governo tinha que ter pensado nisso, porque a gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando da área de saúde. Sim. Né? Porque é uma coisa vital. Imprescindível, né? Essencial. Você imagina um CTI sem enfermeiros. Não, com certeza. Não, se eu já fico preocupada lá na clínica de ter alguém, de ter um suporte, porque, enfim, várias coisas podem acontecer e eu preciso, é um profissional essencial, né? Não tem jeito. Mas, como é mesmo? Michele. Independente desse caso, dessa questão aí, comece a pensar, porque o máximo que se pode conseguir agora é um fôlego. A lei vai entrar em vigor mais tarde, ou agora, ou em janeiro, ela está em vigor. Então, comece a pensar em modelos alternativos de contratação, que são legais, que são lícitos. A gente estava conversando sobre isso, sobre o contrato, né? Porque sobre viabiliza SCP. daí, né? Já que você tem uma profissional lá com pouco tempo de casa, né? Então, você não está tão vinculada a ela, você teria que desligá-la e contratar uma outra pessoa num outro modelo. Sim. Né?
E nesse modelo, ele é mais flexível, ele traz várias vantagens com relação aos Eu até brinquei com demais. ela, Laura, que eu falei assim, imagina assim, o contrato CLT é uma relação infantil. Para tudo tem que escrever, documentar para não ter erros. E o contrato de SCP é uma relação mais madura. Eu não te quero mais, beijo e tchau. Não é mais ou menos isso? Tô brincando, né? Mas é como se fosse esse tipo de relação. Traz essa flexibilidade, porque o contrato de SCP, a sigla SCP é Sociedade em Conta de Participação. A pessoa se torna sócia da empresa, mas não sócia do empreendimento. Ninguém torna-se sócio da clínica, do negócio. Eles se tornam sócios do atendimento. Então, você separa um percentual ou um fixo sobre cada atendimento como uma distribuição de lucro. Você dividiu o lucro do atendimento com eles. Então, ela se torna sócio do atendimento, é um sócio de serviço. Esse lucro seria o lucro, mas nesse caso eu poderia fazer um lucro fixo? Ou teria que ter... A SCP ela é flexível também nesse aspecto. Você pode definir várias modalidades de dividendos, né? Pode ter dividendos fixos, pode ter dividendos variáveis, dividendos mínimos, dividendos máximos, um combo de fixos e variáveis. Para um procedimento você paga um valor fixo, para outro você paga um variável. E é importante saber que a fixação da remuneração, ela tem a base legal, ou seja, quando você rastrear esse lucro, quando você levantar o custo da tua operação, realmente sobra aquele valor como um resultado real do atendimento. Então, você vai colocar na contabilidade o valor que você distribuiu, rastreando, demonstrando que aquele procedimento gerou um lucro que foi dividido entre você e a profissional. Pode ser dividido de maneira fixa, como a gente falou, ou de maneira proporcional, percentual. Na modalidade que você escolheu, faz um combo. Você pode fazer uma remuneração escalonada, por exemplo. Se atender 10 profissionais, 10 atendimentos, você ganha X. Se você fizer 50, você ganha X mais tanto. Por produtividade. Por produtividade. Então, traz essa flexibilização até na remuneração. E você não fica vinculada ao piso, não fica vinculada à jornada também. Então, você pode flexibilizar na jornada e não precisa respeitar o piso, né? Já que você tem um outro tipo de acordo. E esse valor que você repassa para o profissional, na mão dele, não sofre nova tributação, porque são rendimentos isentos e não tributáveis na legislação atual. É como uma sociedade normal, né? Como uma sociedade, só que não é uma sociedade empresarial, é uma sociedade de serviço. Quem vai pagar os tributos já é a empresa. Quando você pagar os seus tributos mensais. Não há PIS um aumento. E COFINS, entendeu? Não vai haver um aumento. Nem uma distribuição assim. Eu vou pagar esse pedaço de tributo e ela vai pagar esse outro pedaço. Não, você paga tudo, entendeu? Porque você é a responsável pelo pagamento, pelo recolhimento, entendeu? E, na sua opinião, o que você acha? Que vai cair, não vai cair, vai continuar? Eu acho que deve vir a vacância, só que vai vir assim já quase no fim do ano, eu acho. Então, há muito risco da gente ficar ali sem proteção, né, doutora? O amparo de uma liminar te torna inalcançável por uma autuação, por uma denúncia, né? Exato. Se tiver o amparo de uma liminar que te autorize a não pagar o piso durante a vacância da lei, você vai embora. A gente tem possibilidade de fazer isso com seus clientes? Com certeza. Aí eu vou ter que trabalhar 24 horas nos próximos 3 dias. Você vai aumentar a sua listinha ali, né? Sua listinha não para de crescer. Não é? Não tem já mandou 50 fotos da lista. Aí vai aumentando, ela vai mandando mais foto. Mas é assim, no nosso trabalho, né? Quando a gente preza o atendimento, né? A gente está sempre fazendo o quê? Escutando o cliente, tentando melhorar o atendimento, tentando trazer uma relação quase que pessoal. O que eu quero dizer com uma relação pessoal? É eu atender aquele cliente da maneira que ele precisa. É como se eu fizesse um combo. Então, como ela precisa de atendimento? O atendimento dela precisa ser assim, assim, assim. Eu estava explicando para ela hoje. Tem um cliente que não gosta de falar. Ele não quer falar, ele não quer falar comigo, ele não quer falar com o meu funcionário, não quer falar com ninguém. Para ele tá bom, esse jeito aqui tá ótimo, entendeu? Ele quer as guiazinhas dele ali, tudo direitinho. Outros clientes demandam mais atenção. Pelo risco da sua atividade, pelo que faz, pelo tipo de contratos que tem.
Então, demandam uma atenção maior. Então, é isso que a gente procura fazer aqui. Treinar os nossos profissionais para dar esse atendimento. Nem sempre é fácil, porque as pessoas, às vezes, não entendem o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa trocar o profissional, dar treinamento, melhorar os ajustes para que o cliente tenha o melhor atendimento personalizado. Não era pessoal, era personalizado que eu queria falar. E o que é legal aqui, que eu percebo nessa jornada com a Marinho, né, como parceira desse escritório, é que o Marinho não se preocupa só com as obrigações contábeis. Ele é um parceiro de resultado. Ele quer que o cliente alcance resultados mesmo, né? Ele quer fazer diferença na vida dos clientes. E isso é raro hoje em dia na área de contabilidade, né? Não é só um fazedor de guia, né, Dani? Não. Ele quer viabilizar o negócio. Né? É muito bacana isso. E a gente quer pagar menos imposto, quer pagar menos, né? Sim, e esse é um dos objetivos do nosso escritório. É fazer o cliente pagar menos imposto, menos tributo, de forma legal. Então, sem risco. Sem gerar, com certeza, sem gerar risco nenhum para a área médica. É por isso que a gente está há tantos anos no mercado, trazendo sempre grandes parceiros. A doutora Áurea é uma grande parceira, que a gente conheceu aí no meio do caminho, e que acabou trazendo essa coisa da SCP, né, alíquota hospitalar para os clientes, para que eles paguem menos tributo, mas de forma legalizada, com certeza. Nunca vamos orientar um cliente a diminuir o seu tributo de forma ilegal. Você já tem alíquota hospitalar? Não, a gente está conversando. A gente está conversando. A gente está tentando. Olha, a gente está conversando. Na verdade, eu acho que eu vim para isso, mas a gente foi emendando outro assunto. É porque, na verdade... Parei até num podcast. Na verdade, Michele, tem tantos assuntos para a gente colocar em dia, mas o principal hoje era atendimento. A gente focou muito em atendimento, porque ela realmente está precisando de essas preocupações também de... Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, assim, da enfermagem. Então a gente acabou fazendo hoje... Você não sabe o que faz, na verdade, né? Então... mas eu não conversei com o Marinho, foi ontem que me ocorreu essa possibilidade de a gente fazer uma unidade de segurança coletivo para os clientes Marinho. E eu não conversei com ele ainda, mas eu acho que vai viabilizar muito fazer uma busca de quem quer entrar nessa ação. Eu acho que é realmente o que você falou, dar um fôlego, né? A gente tem que pensar o que vai fazer. Para reestruturar, para reorganizar, sim, né? Porque cada dia que passa, a gente paga o triplo, né? Então, a gente tem que dar uma Mas voltando, nisso. Pense seriamente na questão da alíquota hospitalar, porque vai reduzir a tua carga tributária em 40%. Não, eu tô sabendo. Só tem que falar, né? Porque a gente não conseguiu sentar para conversar sobre isso. Tanto assunto, que a gente não conseguiu. Agora, seria importante, sabe o quê, doutora Áurea? A gente saber quando que a senhora volta, mês que vem, e a gente marca uma reunião com a Michele, entendeu? Eu quero marcar eu quero fazer todas as reuniões em podcast. Não quero fazer mais em sala, não. Não? Adorei esse microfone. Também adorei. E aí a gente marca uma outra reunião que a gente apresenta melhor para a Michele. A gente pode até fazer a simulação de como vai ficar o faturamento dela, entendeu? Se ela passar para a alíquota hospitalar, para ela entender. Você me autoriza a pegar teus dados? Eu já te deixo uma simulação aqui. Tá? Vou pegar com a Dani e já te mando. Eu só tenho que saber o que pode, as consequências, tudo claro. bonitinho. Tudo com processo, com autorização legal para mudar. Sim. Ela vai montar um processo jurídico. Judicial, peça uma liminar. Vai pedir uma liminar e, sendo autorizado, você passa a ter a alíquota hospitalar. Não é assim, vamos mudar e a gente muda amanhã sem autorização de ninguém. Não, como eu falei, a gente faz tudo de forma legalizada, segura. Para não trazer nenhum risco para você. Imagina, eu digo para você que sua tributação vai diminuir 40%, a gente diminui, daqui a pouco chega um auto de infração que você fez tudo errado. 40% que eu tenho que botar na enfermagem. Olha aí, eu acho que tá... tira de um bolso. Eu acho que é mais ou menos achamos isso, uma solução aí dos 40% que ela precisava. Eu não acho que é isso, um caminho mesmo. Isso que é importante fazer podcasts. E essa alíquota hospitalar é uma matéria que já está bem... aceita na jurisprudência, sabe? Bem pacificada. Então, é quase impossível você não conseguir. O fundamento da alíquota hospitalar é assim. Os hospitais têm uma base de presunção de lucro de 8%. As clínicas têm uma base de presunção de lucro de 32%. O que significa? O governo não quer saber se você tem ou não tem lucro. Ele considera que o hospital teve um lucro de 8% e considera que você teve 32%, mesmo que você tenha prejuízo. E daí você paga imposto sobre 32%. Sim. Quando a lei criou esse benefício diferenciado para os hospitais de 8%, ela não definiu o que são serviços hospitalares.
E nasceu aí o questionamento. Serviços hospitalares são aqueles prestados embaixo do teto do hospital? E se eu faço uma sutura na minha clínica, faço uma sutura no hospital, o que elas têm de diferente no seu teto? Então, mas isso aplica também numa clínica de 20 funcionários? Sim. Aí E qual é o limite, assim? Não tem limite. Não tem limite. O que a jurisprudência mudou no conceito de serviços hospitalares são serviços hospitalares todos os procedimentos com intuito de promover ou prevenir a saúde humana. Sim. Então, ficou todos os procedimentos. O que ficou de fora? A consulta. Então, você pega o teu faturamento, separa a consulta de exames e procedimentos. Sobre exame e procedimentos, você aplica a base de 8%. E sobre consultas, a base de 32%. Porque consulta a gente faz bastante, né? Então, aí... Eu acho que é mais de... É 60-40 normalmente a média, né? Deve ser. Na área de dermatologia, é 60% receita de exame e 40% de consulta. Procedimento também, né? Uhum. Então, porque normalmente quando faz um procedimento, passa pela consulta. Então, assim, deve duplicar, né? Então, a consulta aí em relação ao fiscal, procedimento. Depende de como você coloca na nota fiscal o atendimento, né? Sendo exame e consulta, a tua base de presunção de lucro é menor, você paga bem menos impostos. Teria que separar as notas? Uma nota para consulta e uma nota para procedimentos? Sim, Mesmo paciente? Tem que separar. Tem que separar. Ou coloca no corpo da nota e depois separa contabilmente, né? Entendi. O que é importante você lembrar? Se você fez uma consulta e nessa consulta fez algum exame... Ou procedimento? Ou procedimento, considera tudo exame e procedimento. Tá. Daí... Que eu vou melhorar o imposto, né, no caso. Muito. Mas ela não pode citar na nota que fez consulta. Não, daí mas aí o plano de saúde quer dar reembolso na consulta. Aí o paciente aí teria que fazer duas notas, uma de consulta. Que a gente não faz, porque isso também não pode ser feita, né? Tipo, Como assim? Duas notas que você diz, consulta e procedimento. Isso. Tá. Por exemplo, eu fui lá, aí eu fiz uma consulta, R$500, você vai fazer uma nota pra mim, consulta R$500. Aí eu fiz um procedimento, R$2.000, aí você vai fazer uma nota de procedimento R$2.000. Separar. Isso, separar. Porque aí ela leva uma nota pro convênio médico pegar o reembolso e o outro... É porque normalmente, assim, consulta, o convênio é para convênio. Então, assim, elas fazem muito mais questão de nota de consulta, mas a gente emite todas, é claro, do que procedimento, porque ela vai receber a nota, o reembolso de consulta. Né, de consulta. Mas mesmo assim, procedimento não. Então, assim, e normalmente procedimento só se for o procedimento dermatológico, porque se for estético, não adianta. Para que elas querem nota de... Tem gente que não quer nota dele, mas a gente emite nota. Então, sobre essas como notas, você emite, para você vai ser mais fácil. Só vai precisar separar. Se hoje você não separa e você vai entrar com o processo da alíquota hospitalar, você vai precisar separar. Só isso, entendeu? Como você já emite, não vai ser problema para você. Mas tem diferença em procedimento odontológico, procedimento dermatológico e procedimento estético? Não. Se o procedimento estético tem a supervisão médica, ele não precisa ser execução por médico, mas a supervisão médica, então ele é considerado qualificado para 8%. Então, essa supervisão médica pode ser na indicação, na prescrição do tratamento e no retorno do tratamento. Para poder o médico verificar se o tratamento ficou bom, se atingiu o objetivo, se vai ter que fazer de novo outra sessão. Então a diferença só é realmente consulta e procedimento, independente do que procedimento consulta, exames, procedimentos e cirurgias. Então, esse exame, procedimento e cirurgia, 8% de lucro que você tributa. E consulta, 32% de lucro que você tributa. Porque assim, a gente paga muito imposto, né, gente? É demais. Eu tiro 22% da nota, mais ou menos. Mas aí vamos lá, se a gente voltar no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, a gente lembrar de como era calculado o imposto naquela época, né? Aquela frase que a gente escuta, o quinto dos infernos, ela vem daí. Por quê? Porque Dom João cobrava 1/5
de tudo que a pessoa tivesse produzido. Então, o cara tinha uma mercearia, Era um quinto. Então, aí quando os soldados reais vinham, né, para poder cobrar, aí as pessoas falavam, vem o quinto dos infernos, porque era a cobrança do quinto. Então, se a gente pensar, um quinto seria 20%. A gente continua pagando 20%. Sim. Às vezes até mais. Até mais. Porque se você tem um faturamento que dê adicional de imposto de renda, você já é quase 22%. E no final não sobra nada, porque tem que dividir para fulano, tem que pagar a enfermagem, que aumentou. Aí não sobra nada. Os custos fixos, né? E aí acaba... A realidade A realidade é que o lucro cruel. líquido mesmo é muito pouco, né? É cruel. É isso que eu ia dizer. Não é do nada que esses estudos que definiram a base de presunção de lucro para a cobrança dos impostos foi tirado. Não é do nada, não é uma viagem. Realmente tem um estudo de mercado. O lucro da área de saúde é muito estreito, é muito pequeno. Ele gira em torno de 8% a 10%. Então, o resultado mesmo efetivo, a gordura que você tem, mora na estratégia tributária. Acredite nisso. Sim. Quem não mexe na estratégia tributária consome essa pequenina margem de lucro que o segmento tem. Então, tem que mexer, tem que otimizar. Né? E tem caminhos legais e bastante seguros para fazer isso, né? A lei, ela não é feita por especialistas, né? Como a gente está vendo essa lei do piso da enfermagem, não foi feita por quem é da área. E nem gente, eu acho que a pessoa devia estar num bar bebendo. Falei, gente, vamos aumentar agora. E nem assim, assina aí. Então, quem conhece o mercado, né? Da mesma maneira, que não é possível, as leis deixam brechas, deixam espaço para planejamento tributário, porque não são feitas por especialistas. Mas a gente pode abrir aqui um parênteses e dizer, sim, o pessoal estava tudo doidão quando fizeram essas contas todas. Que não é possível, gente, não é possível deixar um lucro muito justo para as pessoas trabalharem, entendeu? Aí fica inviável. Gente. Aí é daí que vem as ilegalidades. Contratos que não são pela CLT, é pagamento por fora, é isso, é aquilo. Por quê? Porque colocam as pessoas numa situação que elas não conseguem manter. Sim. É verdade. Não conseguem. Porque a média de mercado dos valores, dos serviços, não comporta tudo isso. Entende? Então, assim, é muito complicado a gente, no nosso país, conseguir fazer uma empresa prosperar com tudo de tributos que tem para pagar. Né? Porque o que acontece? A gente vai demitir uma aqui, demitir outra aqui, infelizmente, a qualidade vai cair, o paciente vai deixar de ir. Você não consegue escalar o negócio, você não tem braço. Exatamente. E o que você vai fazer? Acabou a empresa. É triste empreender, né? Muito isso que eu tô falando. Exatamente. Quem fez isso tudo não pensou em todo o caos que ia causar. Exato. Ou pensou, eu não sei. O nível da loucura. Não, ainda bem também que não mexeram em carga horária, né? Porque já estava também previsto já tínhamos tido problema ano retrasado. Com isso, exatamente. Com isso, que eles mexeram na carga horária, obrigaram todo mundo a mexer, todo mundo mexeu e voltou atrás. E aí o cliente que tinha reduzido teve que demitir para contratar novos com a carga horária certa. Olha o problema. Que coisa, né? Que coisa. Por isso que agora a classe médica está toda preocupada em me perguntar o tempo todo, dou aumento, não dou aumento? Essa agora a questão. Dou aumento ou não dou aumento? Por isso, o medo de ali na frente voltar atrás e ele já ter dado e não poder voltar atrás. Porque ele já sofreu com isso uma vez. E ele não quer sofrer de novo. É verdade. Então, essa é a preocupação. Então, a pergunta que não quer calar. Se você estivesse no meu caso, eu só tava com mandado de segurança na mão para protocolar. Para ganhar fôlego, só para isso, para tirar o nariz da água, né? Tirar o nariz fora da água para respirar e ver o que você vai fazer o ano que vem. Em quantos dias a gente consegue peticionar? Como é que é isso? É rápido? É rápido, uma semana você tem uma decisão. Mas a gente não tem uma semana. Hoje é dia 24? Mas mesmo assim... 6 dias, 7 dias, assim, né? Porque corrido, assim, né? Pelo menos a gente vai pagar, se você entrarmos na segunda-feira, na sexta teríamos uma decisão. Ainda já tem uma resposta, é isso que você quer dizer? É possível fazer isso? É possível, porque hoje é quarta, né? A gente tem quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Vamos conversar com o Carlos hoje e ver. Mas tem que primeiro tem que ver saber o volume de pessoas que vai aderir.
Isso. Você quer que eu te ajude a ligar? Vambora. Eu acho que a gente pode fazer um podcast. Faz um mutirão. Fazer um podcast ao vivo. Ei, com uma chamada. Gente, liga. Né? Tipo, notícia urgente. Sim. Para você do Jornal não é? Nacional. Para você que é cliente. Plantão. Pode mandar Plantão Carlos Marinho. Olha, Rádio que legal. MaxiCast. Boa ideia, né? Dani. Para você que é cliente da Carlos Marinho, da área médica, e tem ligue agora. Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, e não concorda com a decisão de aumento, estamos aqui para convocar a todos, entrar com uma liminar, mandado de suspensão. E aí chama a galera. Né? É uma ideia, não é uma má ideia, não. Será que a gente consegue fazer isso? Até vou adiar minha passagem daí. Olha aí. Olha Olha aí. Para viabilizar. Não é? Então, a gente esperar o Carlos Marinho terminar as reuniões Já dele. Fala pra com gente. ele. Gente, eu posso ficar aqui o dia inteiro. A gente pode ficar aqui. Né? Mas independente disso, né? Podemos entrar só para você também. Também, Mas grupos pequenos, né? Do jeito que as coisas estão aqui, que os clientes não aderiram, eu vou falar para você, 100% não aderiu ao aumento até agora. Não tem Tá como. todo mundo aguardando um milagre. Essa é a verdade. Mas não tem como, entendeu? não Só tem que, como aderir, gente. agora, depois desse papo aqui, a gente chegou à conclusão que esse milagre não vai acontecer. Que nós temos que fazer acontecer. Nós temos que fazer acontecer, ao contrário, né? Não podemos mais ficar parado esperando, porque a gente estava mal orientado. Essa é a verdade. Porque a orientação que a gente teve até o momento foi de que esperar. E, na verdade, não podemos na verdade, mais esperar. eu até achava que tinha sido concedido uma liminar pelo STF, suspendendo. Mas não foi concedida. Então, a lei está em vigor. Esse é o problema, porque a lei está em vigor. Já está quanto tempo em vigor? A partir Desde o dia 5. Hoje é 24, 19 dias. Vai completar um mês. É realmente o que precisa para pagar o piso inteiro, né? Exatamente. O piso cheio. E assim, só no Brasil que acontecem essas coisas, né? A regra do jogo muda. Por que será? A regra do jogo muda no meio do jogo. Mas é assim. Às vezes, difícil. na prorrogação do segundo tempo, muda a regra. Tá, e quem é que ganha com isso? Nós aqui não somos, né? Pelo contrário. Nossa. Eu, contabilmente, né? Falando aqui do meu escritório de contabilidade, caos. eu ganho mais trabalho, mais preocupação, a demanda aumenta, porque todos os clientes querem saber sempre qual é a nossa opinião, o que fazer. E aí é aquela coisa, né? Contabilmente falando, é para dar aumento, mas juridicamente falando. Essa é a questão. Entendeu? A gente sempre precisa. Eu sempre digo isso para os clientes, né? E na prática? Na prática. Né? Eu tenho que ter uma orientação jurídica. Por isso, você está aqui, doutora Áurea, para nos ajudar. Pela honra desse Sempre espaço. Um prazer. Então, valeu, gente. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Foi uma delícia conversar com vocês. Foi Até a ótimo. próxima. Tchau, Mi. Tchau.